Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psicotalks. Você está ouvindo o Psicotalks, um podcast independente. Fala pessoal, eu sou o Pedro, estou aqui com mais um episódio do Psicotalks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática dos adolescentes e dentro disso a gente convidou a pós-graduanda em Educação Inclusiva. Atualmente ela atua como AT, que é acompanhante terapêutico com crianças dentro do espectro autista. E estamos aqui com a Michele Faria. Tudo bem, Michele? Tudo bem com você, Pedro? Joia. Então tá bom. Falando sobre essa temática, recentemente durante essas semanas, a gente viu bastante um burburinho falando sobre adolescentes, devido a uma série que saiu. E nesses comentários que o pessoal está trazendo, a série traz vários temas. E dentro disso, a gente trouxe você para discutir alguns deles. Nesse sentido, um dos principais temas que me chamou bastante atenção seria a temática do até qual ponto seria invasivo ou não a atuação dos pais para saber ali da privacidade dos filhos. Que série, né? Muito boa, né? Muito boa. Então, Pedro, dentro dessa pergunta, né, correlacionada ali com a série, vem muitas reflexões a serem feitas, né? E uma delas é essa questão da privacidade. Até onde não ser invasivo com o adolescente. Até onde respeitar esse limite, mas também não me isentando da minha responsabilidade como pai, como responsável, como mãe. E que ele possa ali entender que o seu espaço seja um espaço funcional, um espaço respeitoso. E eu também preciso lidar com isso, né? Tem várias formas. Dentro disso é a questão do diálogo, né? A série aponta isso, né? Que eu preciso muito conversar com essa pessoa, explicar, instruir, né? Então, para que não seja muito invasivo, seria deixar esse espaço aberto para que esse adolescente ele se sinta confortável de trazer essas relações que ele vem criando esses vínculos, né? O que ele mais acessa. Então é dentro dessa ponta, né? É uma ponte, querendo ou não, né? Entre o diálogo e a minha responsabilidade. Visto que o bate-bola também dos pais tem que acontecer, né? Esse vínculo, essa conversa, Total. né? Para saber o que tá acontecendo. E esse ponto me chamou a atenção, porque ao ponto de que ali na série ali, um diálogo entre o filho e o pai, que ele é policial, ele fala que ele é mais maleável, ele é mais influenciado pelo filho, acaba fazendo mais as vontades do filho, e a mãe fica com essa responsabilidade, com essa regra de restrição. Então a mãe vem com uma questão cultural, né, de colocar a criança e o adolescente desde os cuidados ali de higiene pessoal até a rotina escolar. Uhum. E como seria isso, essa convivência ali para trazer o pai, a mãe para essa dinâmica, né? E dentro da educação da criança e do adolescente? É até interessante essa pergunta, porque ontem mesmo eu estava vendo um vídeo falando que as mães chatas deveriam ter uma estátua, né, sobre as mães chatas. Eles nomearam bem desse jeito. Porque fica esse olhar, né, que as mães são as podadoras, as mães que trazem ali os limites para os filhos. Enquanto ali os pais têm muito essa onda do liberalismo, podemos usar essa palavra, né, que tá tudo bem, vamos para a parte do lazer, né, enquanto a mãe traz essa parte da dedicação de ter esse trabalho, né, às vezes de educacionais, algumas restrições que a gente enxerga, né, enquanto essa criação, enquanto esse cuidado. E de novo eu vou retomar a fala do convocar, né, tem pais que já se atuam desde ali do nascimento dessas crianças e tem outros que precisam de ser chamados, convocados para essa posição. Então vai muito dessa questão, né, de como é o vínculo.
entre os pais, né? De como é o vínculo com essa criança, de estabelecer que, olha, o pai também precisa, tem o seu papel, tem a sua função, né? E não é ser só na parte, vou te levar para um futebol, né? Não, vou te levar ali pra gente ter uma conversa, né? Uma conversa de responsabilidade, né? Porque muitas das vezes tem aquela coisa, né? A troca entre o pai com o seu filho, né? Ou a mãe com sua filha, até mesmo pela questão de proximidade, de coisas que acontecem. Mas dá para se fazer, pai com a filha, né? A mãe com o filho. Dá para ter, sim, essas funções que se tornam ambos responsáveis, né? Sim. No período da adolescência é bem interessante a gente ver ali que os hormônios estão à flor da Ah, pele, né? Então, conversas delicadas, né? Precisam existir. Isso, né? Essa abertura desse diálogo, toda essa questão, porque vem uma questão hormonal, né? Ali a gente tem vários pontos, como a primeira menstruação da mulher, a primeira ereção do menino, e todas essas questões ali. Ah, e esse bate-bola do pai e da mãe também é necessário conversar essa sim. Total. É uma responsabilidade total dos pais, né? Ou dos responsáveis, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? A gente não vem com manual. Infelizmente ou felizmente, a gente não vem com manual, então é necessário ter essa troca, né? Eu já trabalhei como orientadora pedagógica diretamente com adolescentes que muitos chegavam para mim com muitas dúvidas, até de como se colocar ali um absorvente, né? Um menino de como chegar na primeira menina. Então isso é de se ter em casa, né? Eu ali no meu campo pedagógico, né? Instrução escolar, eu ficava mais na parte ali de escola, né? Mas que querendo ou não, a escola foge, não, né, dessa ponta, né? Não é só ali o regimento de copiar e ter os seus trabalhos e passar de ano. Então, ali que às vezes muito tem essa questão da socialização também, né? Tocou um ponto interessante, né? Porque a gente está falando de confiança. Então, esses adolescentes se sentiam confortáveis em falar com você, né? A dinâmica, talvez nos pais ali, estariam esses adolescentes também, você enxerga de alguma forma ali que tinha algum bloqueio com esses pais? Muito se falavam, né? Eu vou usar até as linguagens, julgamentos, repressão. Não é o momento da gente conversar sobre isso, né? Não, mais pra frente a gente fala sobre isso. Só que a gente estava falando de uma fase, né, que vem acompanhada de ansiedade, né? É que tudo aconteça rápido. O acesso, querendo ou não, hoje, telefone, né, internet, então o acesso chega muito rápido. E querendo ou não, eles não querem isso, né, do telefone. Uns buscam. Primeiro tem uns que buscam esse recurso em casa, então muito assim pela negativa dos pais, né? Seja por cultura, né? Seja religião, que não é o momento. Então tem outros, Não muitos saber pontos. falar Não também, saber falar também. o assunto. Então acaba que gera essa espera e essa ansiedade nesse indivíduo, né? Então é onde eles traziam muitas dúvidas assim para mim e para as outras orientadoras também, que a gente ficava, e aí? Fala, não fala? Será que a família já entrou nesse ponto? Será que, e tem, querendo ou não, uma responsabilidade de nós de acelerar às vezes o movimento que é da família, né? Mas a gente via que muitos tinham confiança e muitas dúvidas. E que gerava assim, na gente também um pouquinho de ansiedade de ficar, e aí, meu Deus? Fala, não fala, né? Como que seria essa dinâmica ali, como que funcionaria? Também tem uma questão que eu achei muito interessante que a série trouxe, foi da dificuldade, quando o ator lá está sendo interrogado, no caso, da dificuldade dele ter uma percepção do que seria uma amizade, né? A delegada pergunta pra ele e fala, olha, você tinha uma relação com ela, era sua amiga, né? Aí ele, a primeiro momento, ele fala, não, mas aí ele fala, mas como assim não? Vocês frequentavam a mesma sala, a mesma escola, ela comentava nas suas redes sociais, todas essas questões foram trazendo. E aí ele volta atrás, fala que sim. Aí ela continua perguntando, né, sobre se eles saíam juntos, então, esse universo hoje em dia da rede social é confundido
com as amizades, e aí essa interpretação fica difícil para os adolescentes? Ficam. É uma confusão, a palavra é muito essa, a confusão, né? O conflito ali se dado, porque é uma minha rede social, né? Tem a tal do close friends ali, né? Que meus Aham. amigos próximos. Então eu coloco quem eu quero ali. Então já é meu amigo próximo, eu quero mostrar algo só pra eles, ou pra eles, né? Conforme eu marco. Uhum, Então dentro disso, o adolescente ele faz essa relação, né? De quem eu quero ter na minha rede social, quem eu quero ter mais contato. Então gera sim essa confusão do que eu sou dessa pessoa, né? Então a partir do momento que eu não tenho essa instrução, né? Eu não tenho esse sentimento ali, e vamos falar na primeira infância, né? Do que uhum, são as construções de relações, né? Então eu entendo que aquela pessoa que tem uma troca, passam alguns dias, voltou, nossa, já tá me dando toda uma confiança. Então por que não confiar? Por que não ser amigo? Né? Então, o adolescente, sim, ele tem esse misto de o que esperar, né? uhum, Desse outro aí. Então, vai se construir as expectativas, né? Em cima de se ter algo com essa pessoa, seja no campo afetivo ou realmente só de amizade. Então, vai se moldando ali alguns tipos de sentimentos que fica, né? A questão uhum. do que eu quero criar, né? Passando aí, a gente vê também estudando sobre o tema, né, pra gente estar aqui hoje, eu vi uma pesquisa recente até, que eles estavam falando sobre, é, as semelhanças que tem, né, das outras gerações enquanto adolescentes e com essa. E aí eles chegaram à conclusão que esse período de adolescência, eles estão mais tristes, né, do que as gerações anteriores, né. E a gente vê também por conta das redes sociais, do que é visto, o que é consumido, esse distanciamento, né, com o adolescente. E a gente entra numa problemática, né, que se você não tem um vínculo ali com seus pais, não tem essa confiança, não tem essa troca, não tem esse diálogo, e esse distanciamento social provoca esse isolamento social, entristecimento social. Exatamente. Mas na internet, né, Pedro, o que é real, né? O que é verdade, o que é fantasia, o que... A internet é a internet, né? Eu crio, ao mesmo tempo eu descrio, ao mesmo tempo eu sou exaltado, ao mesmo tempo eu tô cancelado, né? E na adolescência tem muito isso, né? A questão do bullying, né? Eu crio ali uma rede de amigos, mesma hora que estão ali me exaltando, já estão criando alguns apelidos que me deixam num ponto, né, de insatisfação. E com isso, né, que esse afastamento dos pais por motivos de não querer invadir demais esse espaço com quem eu vou compartilhar, então eu vou criando outros grupos, subgrupos e, né, vou enchendo a minha rede social de lugares onde eu me sinto confortável. Né? Então esse sentimento de tristeza é um campo muito válido dentro dessas pessoas, porque não tem onde desaguar, né? Não tem onde levar. Uns consegue ter um suporte, né? Eu acho massa quando tem uma família acolhedora que percebe esses sintomas, né? E já trazem ali de alguma forma para uma questão profissional, de um cuidado. Mas tem outros que passam despercebidos por ser adolescentes. Adolescente, coisa de adolescente, né? Os hormônios estão aflorados, né? Então tratam isso como uma normalidade, né? E isso fica uma questão até preocupante para nós, enquanto pessoas da sociedade, né? Porque a gente vai percebendo o quanto isso está normal. E na verdade não tem nada de normal aí, né? Nós estamos falando de um caos, né? De algo que precisa de fato ter um olhar mais assertivo. Sim. Ah, essa percepção traz essa série, né, de novo, ela traz uma outra questão, né,
que a geração atual ela está sendo criada por celulares, televisão. Numa outra pesquisa recente também que eu li, eles falam que as crianças agora elas não estão conseguindo ver um filme, né? E alguns especialistas estão falando, é mais fácil você deixar seu filho vendo um filme de 1 hora, 2 horas, do que ficar no celular, porque são vídeos curtos, e aí a gente está falando da questão da dopamina, de todas essas questões ali. E a gente entrou nesse assunto falando sobre essa falta de apoio, e os adolescentes acabam achando grupos, né? Sim. O qual eles vão falando ali da sua dor, e também a gente sempre busca o tempo inteiro na nossa vida, a gente sempre busca lugares onde que a gente se sinta confortável, pares, essas coisas. Enquanto a isso, sobre a criação dessa geração que está sendo criada por celulares, como você vê? É outro caos. Ao mesmo tempo, né, que eu entendo, né, vou falar uma percepção minha e dentro também um pouquinho da questão profissional. As telas estão aí ao nosso favor, né, isso é inegável, mas aquela questão, excesso, né, até que ponto ter esse controle, até que ponto eu entendo que isso me afeta de uma forma negativa. Falar que criar hoje um adolescente ou até mesmo uma criança sem tela, é uma dúvida, sabe? Se é algo que seja muito funcional, se funciona, né? Porque hoje qualquer lugar que você vai tem alguém com o telefone na mão, né? Então entendemos que devido a algumas questões de instrução, né, dá para se ter esse alinhamento, né? Essa questão de, olha, os combinados, Sim. né? Pode ter, né? A questão do telefone, mas olha aí, mas ele não me respeita, mas e aí, né? Como que eu tenho ali a minha questão da autoridade com esse indivíduo? Então a gente leva muito por esse lado. O que não dá é para entender que o excesso faça parte da rotina. Né? Não dá para entender que é assim, dê um telefone pro menino, pra menina e ele, na hora que ele quiser, ele para, né? A questão de um filme, dá para se estabelecer, né? Um dia, a gente sentar, a família, ou eu com o filho ali para ver um filme. Que seria o tempo de qualidade? Seria um tempo de qualidade, né? Para ter junto com a família, né? E a criança entender, o adolescente também, entender que isso é uma qualidade, né? Eu ter isso ao meu favor. Mas a partir do momento que eu tenho uma questão ali liberada para esse adolescente, para essa criança, ele vai entender que está tudo bem. Com a tecnologia, de novo, não querendo crucificar a tecnologia que facilita a vida da gente por N motivos. Mas o bullying saiu ali do colégio? Você sente que o bullying, a pergunta seria, né? Antigamente tinha a famosa zoeira que hoje em dia a gente interpreta como bullying, mas quando chegava em casa tinha um lugar seguro. Hoje a gente tem internet. E uma coisa que a série chamou para atenção também, que códigos, né, memes e tudo isso continua, o adolescente continua vendo. Então isso passou do muro dos colégios ali? Demais. Porque agora pela internet eu não preciso me identificar, né? Eu posso iniciar ali pessoalmente, entender que encerrou, mas ali nas redes eu posso continuar sem me identificar, né? Gerando aquela questão, quem é, quem não é, né? Eu tenho esse outro acesso. Então, dentro das redes sociais, entendemos que é bem mais grave do que ali na escola, né? Não tirando a isenção também que acontece na escola, acontece demais. Só que assim, eu posso começar numa rede social, terminar numa escola, porque aí tem os conflitos físicos, Sim. né? Então, a partir disso, eu tenho ali esses dois mundos que acabam se cruzando, né? Então, o adolescente, ele cria esses mecanismos de ter como me expressar,
né, com meus códigos, né, sem que, por mais, aí tem um monitoramento ali do meu pai e da minha mãe, então eu tenho que criar uma forma deles não entenderem o que eu tô arquitetando, né, eu vou ali e crio um código ou uma forma de falar com o outro, sem que o meu mundo seja descoberto, né, então a gente entende que passou muito do campo escolar, né, do familiar, e tá assim nas redes sociais, se propagou, né, de uma forma muito forte. Aí entra 3 pontos, né? Que é o colégio, a educação da família e a internet. É, a série traz essa referência ali quando a gente olha para essa questão do que o policial vai na escola, né? Uhum. E acaba passando uma imagem bem caótica, que os orientadores não sabem o que falar, os professores não estão perdidos, os adolescentes não querem falar o que aconteceu, sobre o que aconteceu, e no final do episódio ali, o filho do policial que estuda no colégio acaba falando pra ele, fala, olha, tem esses códigos, tem essas coisas, chama atenção de até o momento a gente está falando, né, os pais não estão sabendo aonde que os filhos que estão fazendo, quais os códigos que eles estão usando, se eles estão sofrendo bullying ou não. Há um choque ali, né, esse enfrentamento que a série vai colocando essas questões. Ah, dentro disso, a gente vê que os professores também estão desamparados, que eles não sabem muito o que fazer, Uhum. né? A respeito dessa cultura, que cada criança é uma cultura diferente, ela vem absorvendo de uma forma diferente. Ah, e como que fica esse jogo para os professores, orientadores, para a escola? Você falou um pouquinho também, É né? um ping-pong, literalmente. É um toma lá da cá. Porque acaba que a escola, em contrapartida com a família, a escola de fato não sabe até onde ir, né? Pelo fato de às vezes encontrar famílias resistentes, né? Estou criando da minha forma, minha criação é está tudo bem. E as coisas acontecerem ali na escola. Né, assim como acontece em casa também, né, que esse afastamento. Eu estava ouvindo até também, a gente não para, né, a gente precisa escutar, ler muitas coisas. Sim. E uma das coisas foram que eu acabei ouvindo, né, e faz muito sentido, que antigamente, né, quando chegava um amiguinho na porta da porta de casa, batia, né, o pai e a mãe sempre perguntavam, quem é? Nunca vi esse menino andando com você. Ah, é um amigo novo, né? Ah, tá, quem é? Qual é o nome? Mora onde, né? A gente tinha isso, porque eles estavam vendo. Agora com essa questão da rede social, quem que eu sei que meu filho tá seguindo, né? Ou tá seguindo meu filho? Eu não paro ali pra olhar o rostinho, né? De todo mundo ali. Quem que é fulano? Esse aqui, né? A gente não dá mais esse despertar. Então acaba que tem muito esse afastamento. E com isso, na escola, né, com os orientadores, os professores, isso é levado para dentro de sala. Porque a internet está ali, né? Por mais que algumas escolas restringiu o uso do telefone ali, mas a questão do contato verbal entre eles ali continuam. Né? Eu chego em casa, eu ponho isso para correr na rede social. Então eu vejo que precisa se ter muita quebra, né? A parceria entre a escola, a família, ter esse contato, porque muitas das coisas que acontecem na escola é levado para casa, da casa é levado para a escola, então precisa ter essa parceria. Porque, né, a série mostrou muito bem isso, né? E eu vivenciei muito isso, porque muitas coisas acontecem e a gente fica, vou falar o quê? Né? A gente chama, por mais que a gente chame ele o adolescente, né? Que foi a faixa etária que eu trabalhei, mas muita coisa não é dado para nós, né? Então acaba que a gente vai fazer uma reunião, a gente fica só escutando. Porque vai falar o quê? Né? Eu não conheço direito essa pessoa, eu conheço o que é ali na escola, na sala, o que os professores me passam. Mas a fundo, quem é, não tem o que eu dizer muito. Então, muitas das vezes chega assim, com a bomba já estourada. E aí, o que fazer? Né? Então, eu vejo assim, que a escola fica muito de mãos e pés atados nesse sentido, por falta dessa comunicação, né? Essa restrição, muitas das vezes, essa longevidade, né? A família, a escola. Esse choque que o pai recebe, que às vezes
não, esse não é o meu filho. Como é que fica, assim, pra escola? Você que trabalhou na escola, você que, Já escutei demais essa frase. você que é mãe. Exato, eu já escutei muito essa frase, principalmente em reuniões escolares. Não, minha filha não é assim em casa. Não, não é possível. Você tá falando da fulana? É da fulana. Né? Tinha hora que eu até recorri ali na fotinha, essa aqui. Ai, parece que hoje em dia os pais de fato, os pais ou essas crianças, adolescentes estão se ocultando, né? Não estão tendo muito essa aproximação. É uma coisa que de fato eu me pergunto muito, né? Até onde eu consigo ter um tempo com o meu filho, de saber quem é, de trabalhar muitas coisas com ele, né? Porque enquanto nós estamos nesse papel de mãe, pai, nossa responsabilidade é a formação de uma pessoa. Então, quem é que eu estou formando, né? Não é só chegar em casa, fez tarefa, escovou o dente e dorme. Não, eu preciso sentar com essa criança, com esse adolescente. E aí, como foi seu dia? E aí, mas você sentiu o quê? Né? Hoje eu acho que passa muito despercebido essa pergunta, né? Qual que foi seu sentimento de hoje, seu sentimento referente a isso? Então eu vejo que muito disso passa despercebido. E na adolescência, eles sentem muito sobre isso, as emoções, os sentimentos, eu quero falar, eu quero rir, eu quero chorar, um misto, né? E com quem? Né? Então, quando a gente se depara com isso, esse não é meu filho, é uma coisa muito impactante, né? Quem que é que eu estou lidando? Com quem é? Né? Com quem que eu durmo? E acordo ali na minha casa. Então, acho que tá no momento, né? Eu acho que a série trouxe muito esse despertar para nós, né? De olhar e entender, né? Que tá no momento, né? De a gente ter esse olhar. Porque tem aquela cena que eles vão, aprendem ele, né? E o pai e a mãe entram nesse estado de negação. Meu filho não é assim. A irmã também, né? Sim. Fala, meu filho não é assim. Eu não vejo ele dessa forma. E ali, frente às imagens que é apresentada e ele executando o crime, entra essa pergunta, né? E o pai fica naquela situação. Como assim? Ele mente, né? Sim. Que o Até pai por... pergunta, você cometeu ou não? Ele fala, não, não fui eu. Uhum. E depois quando o pai vê toda a cena, né, ele nem quer continuar vendo, né, porque de fato desconhece esse outro, né, de fato o filho que até então eu estava criando não tinha essa capacidade. Só que teve, né? Só que eles têm, querendo ou não. A gente não pode tirar essa questão de estou criando um santo. Assim como nossos pais também não somos santos, né? Temos... Então acaba que a gente precisa sim ter esse olhar mais a fundo, essas conversas mais necessárias, né? Parece que fica uma coisa assim, quando falado, fica tão bonito, né? Mas na prática dá pra se ter esse contato também, né? É uma fase difícil, é uma fase muito conturbada, mas é uma fase que chama, né, nós responsáveis para essa aproximação. Que é uma fase assim que a gente, né, sempre pontua quando nasce, né, o recém-nascido ali que precisa de todo acompanhamento, né, do trocar, de tudo, né, e a gente vem aqui para adolescentes, então eles precisam também desse lado sentimental, emocional, né, então por que não vir acompanhando, né? Eu lembrei de uma coisa, falando aqui com você, como que foi o período da pandemia, que ainda surgiu memes na internet, né? A pessoa falando, né? Eu conheci meu irmão, conheci, até mesmo, eu conheci minha esposa é legal, mó legal conviver com ela e tal. E essa dinâmica às vezes não rola com a criança, com o adolescente. Fica pendente isso, né? Fica. Esses memes foram o auge mesmo. E fica pendente porque hoje a gente pode falar que pais e mães trabalham praticamente o dia todo. O adolescente muitas das vezes começa a trabalhar um pouco mais cedo, outros não. Então há desencontros, né? O meu pai chega, eu já tô dormindo, ou eu chego de uma balada, né? Já tá dormindo, foi só me buscar, chego, dorme. Então há esses desencontros. Então onde que gera muito esse afastamento do sentido assim, e aí?
Quem é meu filho? Nossa, eu não parei pra perguntar pro meu filho essa semana se ele quer comer alguma coisa diferente, a gente pode sair pra almoçar. Então você vê que esses traços, né, Quem antigamente que é o melhor amigo quem que é dele? o melhor amigo dele, exatamente. Ei, meu filho já tá namorando, já tá tendo esse olhar, né? Então a gente vê que, né, antes com uma mesa ali toda posta, né, que tinha muitos retratos, não tem isso mais, né? E ali tinha esse contato também. Então, muitas das vezes o contato do pai quando tá levando para a escola dentro do carro, ou vão em silêncio. Hoje eu até vi uma cena, um adolescente com fone no ouvido, chegando, o pai dirigindo o fone, desceu, fica olhando, eu falei, e aí? Aquele momento, né? É uns pequenos momentos que dá para se gerar grandes memórias ali também afetivas, né? Mas muitas das vezes estão sendo desperdiçados. Há um distanciamento, Há um distanciamento. tanto do pai quanto do adolescente. Os dois lados, né? Os dois lados estão tendo esse afastamento. Certo. Quando a gente vai conversando sobre isso e falando sobre grupos, a gente falou sobre um pouco o bullying, como que isso está atravessando as fronteiras do colégio, não está ficando mais dentro do colégio. Os adolescentes acabam não reportando isso e dentro disso eles vão para alguns grupos. Dentro desses grupos, os grupos citados ali na série são grupos misóginos, né? São incel, red pill. Então, todos esses grupos, eles ficaram um pouco mais em evidência ali, até por conta dos emojis que foram utilizados para referenciar eles, né? Ah, e entra muito nesse embate de qual que é a influência e o que aquele adolescente está absorvendo. Ah, nessa procura, você consegue trazer alguma reflexão por que os meninos, no caso, procura tanto essa referência desse estereótipo masculino, que o homem não pode chorar, não pode, ele odeia mulheres, as mulheres Uhum. estão nesse lugar. Uhum. A gente fala que a adolescência é uma esponja da sociedade, né? Eles absorvem e aí, enquanto essa constituição do que seríamos nós o filtro para ajudá-los, né? E eles não acham, não têm esse acesso, então eu Uhum. faço o quê? Eu vou para algum lugar. E nesse algum lugar são esses grupos que são bem acolhidos de alguma forma ali, né? Porque é ali que eles encontram com pessoas que têm o seu mesmo tipo de pensamento. Ah, eu não gosto de mulher, eu também não, então vamos ser amigos, vamos, né? Então ali já começa toda uma constituição do que é uma mulher, do que se deve fazer com uma mulher, né? Então já começam ali as suas elaborações. Comportamento esperado de uma mulher. Exatamente, o comportamento esperado de uma mulher, né? Então eles já trazem ali, já constituem suas bagagens e assim são lançados para fora, né? Então eles estão, né, com isso que eles elaboram ali juntos, eles repetem isso de uma forma de ação, né? Então eu preciso colocar isso, seja ali, né, mais adultos, como eles vão conduzir seus relacionamentos, né? Eles ali enquanto pessoas, o que eu vou fazer com essa pessoa, como eu vou tratar, né? Então é como eles ali, enquanto grupos, né, eles se organizaram com esse tipo de trocas, né? Então é mais uma forma de ter esse cuidado. Por mais que é códigos, memes, né? Então entra muito a parte ali, né? Do como eu ter esse contato com esse adolescente, né? E aí, o que tá se passando? Meu filho, é de sentar mesmo, às vezes, né? Explica, a mãe quer entender, o que é isso aqui? Né? Igual esse O senhor que são esses compromissos, esses você tá precisando comprimidos? de remédio? Né? De ter isso, porque ele não vai falar. Mas nisso já deixa uma ponta. Mas o que minha mãe tá querendo saber? O que meu pai tá querendo saber? Né? É uma forma, às vezes, de paralisar? Não sei, mas é uma forma de mostrar que tem alguém em cima. Que tá tudo muito liberado, né? A discussão da pauta, né, de gênero, ela é sempre muito, falaria a palavra tabu, né? Colocada nessa forma tabu. Uhum. E discutir gênero com um adolescente se faz necessário. Muito, porque uma temática hoje que tem presente em qualquer lugar, eu acho que a gente for,
deveria ser discutido em casa, na escola, em todos os lugares, nos bares, na nos bares, na esquina. esquina, nas cadeiras duvidosas. Olha, é uma temática que está muito em alta, né? Não tem como. E é dúvidas que surgem, né? Hoje nós temos essa questão de gêneros, vamos ali, né? Dentro de uma escola em anos iniciais, até do fundamental, né? Tem uma criança que não quer ser chamada pelo nome, né? O nome social, né? Sim. E aí, mãe, o que é isso? Por que ela não quer? Vou falar o quê? Né? Então eu preciso assim tratar. Eu preciso assim tratar com esse adolescente de uma forma clara, né? Então é uma coisa que eu preciso levar de uma forma que eles entendam, respeitem, né? Porque hoje em dia, com essa questão do não quero falar, não pode falar, não, meu filho, isso aí é uma coisa que não existe, né? Dentro da nossa religião é homem, mulher, pronto, acabou. Então vai se criando o que é a curiosidade. E com a curiosidade, em cima dessas falas, vem o preconceito. Então, onde me gera a questão o quê? Vou então, se não é certo, e a gente já tem a tendência do certo e errado, eu vou julgar. Então, do julgar, então já passo a ofender. Então, é necessário, sim, em casa, ter essa conversa. A escola, por se tratar de pequenos cidadãos, né, sociedade, de ter, sim, esse tipo de conversa e outras temáticas que a gente vê que tá ficando de lado e se acontece muito. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente tapa o sol com a peneira, né? Tá ali acontecendo e a gente, não, se empurrando para baixo do tapete. Precisa sim lidar. A temática lá falada, né, da misoginia, no caso, eles põem uma proposta ali principalmente do grupo do Incel, que é 80-20, que 80% das mulheres se interessam só por 20% dos homens. Tá. Entendi a sua expressão facial. E com isso tudo vem essa questão. A insegurança que o adolescente tem com o seu próprio corpo. Não se tratando só de meninos, mas meninas também nesse período. O que poderia ser proposto para fazer eles pensarem sobre isso, né? Aí vem uma reflexão, uma pergunta, né? Por que não ser esses 20 de uma forma íntegra, né? Aham. De uma forma confiante, né? Então, a questão de chamar os adolescentes é entender que eles estão num processo natural do desenvolvimento humano, né? Da mesma forma que era uma criança, com umas certas características, agora sou um adolescente com outras características e assim vou evoluindo, né? Então entra muito o convite, de novo, né? Sempre vai ter essa palavra pais, responsáveis, né? né? De mostrar para eles, né? Olha, filho, é normal sua voz estar assim um pouco fina, né? Os homens que tem, né? Não vou falar porque minha voz tá fina. Essa parte é horrível. Eu imagino. Hora tá, hora vem pro grave. Oi, mentira, bom. Mais ou menos desse É jeito. normal, né? Ora, as meninas com seios, né? Muitas colocam faixas para poder esconder, então gera a questão de não quero me mostrar, vem as espinhas, uns têm, outros não. Processos normais, né? Então, assim, essas inseguranças, quando não faladas, elas tendem a piorar, né? Virar, assim, sou horroroso, ninguém me quer e vem. Todas essas construções, né? Que ninguém vai se interessar por mim. Então, deve-se ter esse espaço, né? Desse adolescente poder mostrar essa insegurança, né? Que a gente volta lá naquela coisa, né? Não posso falar, não posso chorar. Pode sim, deve, né? É seu direito, é seu espaço. Com isso, ter essa rede de apoio, essa estrutura, né, saudável, para mostrar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Você hoje acordar e encontrou uma espinha aqui, logo Cravo. seca, um cravo. Porque isso vai se construindo no adolescente, esse processo normal. Não é uma coisa assim, nossa, que horrível. Né? Assim como nós vamos envelhecer e aí, nossa, que horrível, não, é um processo que eu vou precisar passar, né? Então isso tudo se gera a partir de mitos, tabus, né? Onde eu não posso falar muitas coisas que acontecem, porque às vezes é vergonhoso,
né? Como que o meu amigo ou alguma outra pessoa que eu estou ali compartilhando vai receber isso? Porque tudo, nessa época, tudo é zoação, né? Tudo é brincadeirinha, nada é muitas vezes sério. Então, como que eu vou levar isso pro outro de uma forma que ele vai me dar? Porque a gente espera o apoio do outro adolescente, né? Mas às vezes o outro adolescente tá tão, véi, isso aí não. Essas linguagens deles. Mas é algo, assim, que precisa ter um espaço saudável, né? Pra se falar mais sobre esses adolescentes. Difícil, eu vejo que é uma conversa muito extensa Muito. para se colocar para os adolescentes, para os pais, para os professores e toda a comunidade que vai fazendo a criação Uhum. desses indivíduos, né, que eles vão se tornar ali a parte da sociedade. E quais são as referências? Fica aí essa pergunta. O que eles estão de fato absorvendo? Se eles estão cultuando o ódio ali por minorias, né? Qual que é esse dialeto que eles conversam que não é entendido? A exaltação dos ídolos deles. São perguntas que são necessárias ali. E é um quê onde a série, eu achei brilhante que ela não dá essa resposta. E é uma das questões, o crime foi motivado pelo bullying ou foi motivado pela misoginia? Ou foi um... Um misto, né? Um conflito ali de tudo que deu essa explosão. Assim como a série, eu não sei te responder. Né? O autor sabe. O autor sabe. Mas assim como a série, a gente fica com esse ponto de interrogação. Por isso que se dá as cenas, né, inteiras ali pra gente ter esse acompanhamento. E no final a gente ainda ficar com esse ponto de interrogação. Porque levanta várias reflexões, né? Isso, aquilo outro, mas de fato a gente, dentro da cabecinha de um adolescente, a gente nunca sabe o que passa. Né? A gente nunca entende até que de fato, por mais que foi questionado, né? A gente não vai entender ali, né? Diante desses distúrbios de hormônios, essas loucuras que eles absorvem. Então, e aí, né? O que se passa? Eu vi algumas pessoas também falando, puxando para outra pauta que seria da saúde mental, que ele teria um transtorno de personalidade ou uma bipolaridade, alguma coisa nesse sentido. Ah, você consegue ver algum tipo de transtorno? Conseguiu pegar alguma coisa? Ou você viu mesmo que a série foi caminhando para esse diálogo entre bullying e misoginia? Se a gente for focar na parte ali das cenas dele com a psicóloga, a gente consegue ver a questão da personalidade. Ou vem a forma do adolescente às vezes não saber se expressar. Aí fica de novo um ponto de interrogação, né? Porque traz essa questão, né, de hora ele se exalta, se controla, né? Se infantiliza. Hora ele pede o controle dela, hora ele está no controle. Então você fica, e aí? Calma. E são movimentos muito rápidos, você vê, meu Deus, né? Então, e é muito em cima disso, né? O quanto que às vezes o adolescente ele tem essa carga explosiva, ninguém me ama, eu odeio todo mundo, ele volta, né? Nossa, eu quero o carinho de alguém, já pede um colo, a questão infantilizada. Então, essa questão personalidade, que ainda fica muito fundida nessa faixa etária, é que dá, né, diante de conversas clínicas, né, de dia de atendimentos, dá para às vezes chegar num possível diagnóstico, né, mas vamos levar em consideração que a adolescência ela tem esse misto. Uhum. Né, ela não tem ainda essa forma de um controle total do que eu sinto, e principalmente se não é falado. Então, muita carga emocional tá ali naquele adolescente, principalmente para levar ele a fazer o que ele fez, né? Então, assim, a hora quando eu sou pressionado... Acho que entra uma questão da responsabilização do diagnóstico. Ultimamente, eu ando vendo que a galera, e a série é uma proposta também que me chamou a atenção, mas isso é mais uma questão Pedro ali de refletir o que estava vendo. Tem um recorte
Então, em cima do recorte, o pessoal já julga e traz um diagnóstico. De fato, eles não dão diagnóstico nenhum ali. Sim. É só uma entrevista para saber, ali seria uma psicóloga jurídica, né, no caso, e ela estava tentando entender quais são as motivações do crime. Ela não estava ali para dar um diagnóstico. Exato. Tem essa questão também. Esse recorte que a galera tá falando, justamente por conta que a psicologia anda em um assunto em pauta, em alta também, essa facilidade das pessoas diagnosticar as outras. Como que você vê isso, percebe isso? Às vezes fica numa banalização, né, muito grande, porque é o que você trouxe, né? Ela não estava ali para dar um diagnóstico. Ela estava ali para entender, né, o que motivou. Tem uma responsabilidade, tem testes para fazer. Tem teste, tem acompanhamento, né? Simplesmente olhei para você, nossa, você tem borderline, né? Não precisava, né, de falar um acompanhamento psicoterapêutico. Então, hoje em dia, acontece várias coisas, você vai chegar nos comentários, todo mundo já te traz um diagnóstico pronto, né? Todo mundo já, mas eu já vi isso aí em algum lugar, a pessoa teve um surto, a pessoa era assim. Calma, galera, não é assim que funciona, né? Tem muita coisa aí para desenrolar, para entender, primeiramente, né? E depois disso, com muitas técnicas, conversas, vai se dando ali um certo diagnóstico ou não, né? Muitas das vezes a gente fala nessas questões, né, de descargas emocionais. A gente fala nessas questões, né, de surtos. Não, muitas das vezes precisa estar entrelaçado com um diagnóstico fechado, né? Mas o que a galera hoje quer é se sentir confortável mediante o que justifica para mim. Eu tenho um possível transtorno, então por isso eu agi assim. Fica mais fácil, né? A questão da terceirização, né? Às vezes não quer minha culpa, né? Não quer isso. Se tratando de vida, a gente viu aí, a gente fala muito dentro do âmbito da psicologia, sobre o diagnóstico não é você. Então, seria basicamente uma questão, eu tô pegando como muleta para justificar o meu comportamento. Sim, porque dentro disso, como que é o cancelamento, vamos usar essa palavra dentro da rede social, né? O cancelamento não fica tão pesado, né? Porque eu consigo me justificar por algo. Então, perto do momento que eu te levanto um laudo, um diagnóstico, opa, olha aí, ó, viu? Por que eu fiz isso? Mas não tenho nada. Mas eu quero ter para poder mostrar minha motivação. Então, hoje a gente vê que isso está muito forte, né? De ter essas formas de justificativas, né? Em cima da minha personalidade. Então eu tenho um laudo, logo eu me torno laudo, eu não sou o indivíduo. Não, eu me escondo atrás do laudo. Eu sou o laudo. Eu né? sou o laudo e pronto. Então essa dificuldade das pessoas entenderem, às vezes elas verem um recorte, é real então. Você consegue ver isso na sociedade ali. Sim. Voltando à pauta, que a gente foi um pouco ali para o transtorno. Então fica essa dúvida mesmo entre o bullying ou se o crime foi motivado pela questão de misoginia. Então você concorda com isso, que fica esse parâmetro ali. E como você vê essa descarga emocional que o personagem oferece ali na hora que ele está sendo entrevistado? É aquilo que a gente falou até do pai, né? Não é meu filho. Será que esse filho já não teve esse tipo de comportamento antes, né? De gritar, meu Deus, e aquela coisa, né? E eu passei despercebido e entendendo que tá tudo bem, né? A gente fala daquela questão não é de sempre reprimir, né? Mas é de acolher esses sentimentos, né? Hora eu vou precisar gritar, hora eu vou precisar chorar. E qual que é o espaço que esse adolescente se teve? Né? E quando ele é apertado, confrontado ali entre a verdade dele, a verdade da psicóloga, a verdade das imagens, né? E aí? Como que eu vou lidar com isso que eu tô sentindo? Se eu nunca
teve um estado de negação Teve um dele, estado de né? negação total. Não fui eu, não fui eu. Até que ele fica nisso, né? Aham. Tanto é que lá nas últimas cenas que ele fala que ele vai admitir que foi ele, mas isso se demandou muitas horas, né? Muito tempo. Então aí ele passou por todo esse estágio da negação, de não fui eu, não sei de nada, porque como lidar, né, com esse sentimento, se nunca antes ali exposto, ou já, mas foi acolhido de uma forma não tão legal, né? Então eu vejo muito por esse lado, assim. Se tratando da misoginia, lá na entrevista entra essa conversa, né? Que ela começa a indagar ele cada vez mais sobre a referência dele que tem do avô, do pai, como que o pai trata a mãe, como que ele vê essas figuras, ah, de referência para trazer sobre essa discussão Aham. mesmo, né? Que gera a discussão da misoginia ali. E ela vai fundo nessa tratativa. E na cena ali fica claro também que a menina a qual ele matou, acaba vendo, né, trazendo ali que ela também, por conta da internet, manda uma foto e ela começa a ser criticada, então ele acha ela vulnerável e começa a cortejar, e ela nega ele e começa o bullying. Então, Uhum. há essa sequência, assim, né? Ah, e a figura parental, ela entra muito na percepção. Por mais que há um distanciamento, tem uma referência muito Uhum, grande sim. por Uhum. não falar, não dizer sim, há um distanciamento dentro de casa, mas não tem Uhum. não perde essa referência. A falta da percepção ali, né? Sim. Então a figura masculina acaba se tornando bastante importante Uhum. nesse sentido da criação de uma criança, de um adolescente. Muito. Faz parte da constituição, né, desse indivíduo. Então eu estou tendo uma percepção, uma visão e um meio como seguir. Por mais que fique a critério dele, né, de como eu vou ser, como eu quero ser, mas eu tenho minhas referências. E hoje em dia, se você parar pra perguntar, como você quer ser? Como você querer ser? Ah, eu quero ser igual ao meu pai. Ah, eu quero ser igual ao fulano, né, mas sempre com algumas referências, alguns conceitos que fazem sentido para ele aquilo. Então, se, né, esse adolescente cria essa imagem do certo a ser feito, alguma coisinha ele pegou lá atrás, né? Alguma coisa fez sentido. E aquilo, né? Eu vou absorver. Eu vou absorver e vou fazer aquilo pra mim do tá tudo bem, né? A gente sempre fala isso, do tá tudo bem, vou ser assim. Então, quando a gente se põe nessa ponta eu vi ela de uma forma e ela me negou. Por que comigo? Aí já vem outra pauta, né? A insegurança dele gritando também, por que eu? E a objetificação. E a objetificação. Por que eu? Né? Mas você tá aí toda, né, se mostrando e quando é minha vez não vai dar certo. Aí já vem aquela questão que a gente muito fala, né? Não sei se você vai entrar nessa palavra, já eu vou pular. Do não, né? Da frustração. Olha eu lidando com esses dois pontos, né? De ouvir isso de uma mulher. Uma mulher me falando não, nossa, que terrível, não pode. Vou mostrar pra ela quem controla, quem manda nisso aqui, né? Então a gente pode ver muito por esse lado também. Que ele pega, tipo, quando ela toca nesse assunto, acaba comentando, né? Que ele estava fazendo quase um favor pra ela Exatamente, de exatamente. aceitar ela tanto do jeito que ela é, como pelo que ela fez. Exato. Né? Então, se eu te faço um favor, você vai me negar? Né? Então, fica muito nesse debate, né? O quanto que os nãos lá atrás, esse adolescente, ele vai ter nesse histórico. De onde parar, de onde entender. Né? Não só os adolescentes, os adultos também, né? Hoje em dia precisam, mas onde vem as fases, né? Fase, adolescência, e de entender que onde é o meu limite também, né? Entrando num contexto mais técnico, Freud fala muito pra gente sobre a frustração. Qual seria essa importância da frustração para a constituição de um indivíduo?
Eu acho que seja o primeiro ponto, né? De lidar com a frustração de uma forma real e normal. Porque a partir do momento que eu dou ali pro outro sempre um sim, um tudo é possível, na questão do tudo pode, vai, mais adiante, em outras situações, ele não vai só sempre ter isso. E aí, como eu vou preparar, né, esse indivíduo para isso, para receber esses nãos que a vida dá, né, que o outro dá? Como eu vou mostrar para ele como se portar, ou aceitar isso? Então, quando o Freud coloca essa colocação, é muito dentro dessa formação, né? Então, hoje a gente vê homens, mulheres também, né, não lidando com o não de uma forma normal. Foi até uma outra conversa que eu vi na rede social, que às vezes, né, quando a mulher ou o homem falar que é não. Ah, mas por que que, como que é? Não precisa ter não precisa ter uma justificativa. Aí muitos se debateram lá, não, às vezes precisa, né, às vezes não precisa. Só um não basta. Né? E isso é para várias situações, não é só para questão afetiva, isso é para muita situação. Não. Né? Aquele momento, mãe, eu posso brincar na rua, já são 10 horas. Não. Não, mas só... Não pode. O limite. O limite. Né? Ah, tá, vai lá, meu filho, mais um pouco. 10 horas, horário, né? Vamos pôr um pouquinho aqui, aquela da mãe chata, né? É horário de menina tá na rua? Não é. Né? Então, olha os nãos que eu preciso receber, né? E entender o não, o sim, cada momento, né? Onde cabe. Então, às vezes, eu não preciso que o meu não venha justificado, né? Não, então essa frustração que hoje eu vejo que falta muito, né, em alguns adolescentes, as falhas, né, que vieram dadas pelas permissões demais, né? Um ato de muita permissões, de novo. Uma geração criada sendo permissiva para várias coisas, Pra várias, de uma forma meio desenfreada, né? Então, caminhando um pouco mais ali que a série traz, ela vem, ela traz uma cena, um quadro, né? A explosão do pai, que ele fica extremamente nervoso a partir de um monte de coisas que começa a acontecer com ele, né? E ali ele explode em um determinado momento. Uhum. E com isso, há um diálogo dele com o filho dele. O que me chamou a atenção é que quando a cena eles estão dentro da van e tá numa chamada aberta, né? E ali a mãe e a irmã começam a conversar com ele meio que silencia, né? Parece que a autoridade da mãe e da irmã some. Ele começa só a responder o pai, ou ele dá resposta curta pra mãe. E visto também que vem essa pauta levantando sobre misoginia, fica essa falta de respeito mesmo com o sexo feminino. Que a misoginia traz bastante isso, né? Esses enfrentamentos que as mulheres vêm tendo, de baixa salarial, ser desvalorizada, todas essas questões. Então, chamando um pouquinho mais para uma questão mais pessoal ali, sua, como que essa carga de receber isso, colocando nessa situação um filho desmerecendo, no caso, colocar entre aspas ali, a figura materna? É uma situação que nos pega muito, né? Me pegou muito esse sentido também, esse recorte dessa série, por se tratar assim. Vamos lá, né? Uma questão mais pessoal. Sou mãe também de um menino, né? E então são situações assim que sempre ali me coloco, né? À frente de algumas situações que se pede essa parte, né? Da autoridade, mas que ele tem a figura masculina dele também, né, do pai. Só que essa representação que eu vejo, que eu mostro pra ele hoje, por mais que ele tenha 8 anos,
Ali mais pra frente, né, se eu não tiver uma sequência, uma constância, né, de mostrar minha função, de todas essas atribuições, vai se perder, né, porque aquela questão, a gente acabou de falar, referências, né, pra onde eu quero me referenciar, lá sempre do masculino, do feminino, então isso vai pegando ele de alguma forma. Então acaba que nesse modo de absorver algo, né, do que eu quero ser, eu vou passando por esse lado, né? Eu assim, não, quero ser igual meu pai mesmo, então é de uma forma do que eu vou trazendo ali dessas características. Então quando a gente vê essa questão da mãe, da irmã, né, não sendo tão levadas nesse contexto de responsabilidade, né, de autoridade, a gente fica meio que uma pontinha de frustração às vezes, né? E essa ponte do respeito, como é que fica? Porque a autoridade, ela passa por isso. Então a gente, voltando toda a série também, a gente vê que na adolescência tá se perdendo um pouco desse respeito de autoridade. Sim, as pontas hierárquicas, né, de hierarquia, tá se perdendo, porque acaba que, de novo, né, em meio dessa questão do não ter tempo, tá tudo corrido, acaba que eu fico nessa ponta do quero ser só amigo do meu filho. É mais fácil, né, que eu não tenho tanta responsabilidade às vezes, né, então para mostrar essa função de eu sou a autoridade, querendo ou não, né, dentro da minha casa, para você, meu filho, eu sou autoridade, eu preciso de ter outras funções que eu demonstre isso. Por mais que aí vem um conflito, mas eu tenho que ser amigo do meu filho, não te isenta também, né, mas dá para fazer fazer essa conciliação, né, então eu preciso demonstrar em alguns momentos que, olha, nesse momento aqui eu vou precisar que você me respeite não só como sua amiga, ou como seu amigo, né, mas como seu pai ou sua mãe, né, nesse momento aqui você fez uma certa atitude que você não faria às vezes nem com seu amigo. Então, a gente tem essas chamadas que, de novo, hoje, por conta de todo o nosso processo, a gente tende a ser mais amigo, né? Deixando essa questão do respeito meio que de lado para não perder mais essa companhia, né? Esse tempo que às vezes acontece, né? Então, é mais fácil eu traduzir uma ponte do coleguismo, da amizade, né? Me passou uma pergunta aqui na cabeça de última hora, sim. Tem mais algumas, mas essa me passou agora. Os pais estão com medo da rejeição dos filhos, será? Por isso eles querem ser mais amigos e menos pais? Rejeição. Seria essa palavra? Eu tô colocando com rejeição. Vamos ver se eu vou deixar no minha... Vou abrir o leque, você que manda aí. Rejeição parece que fica muito pesado, né? Vamos pôr a questão de serem, rejeição. Porque, por mais assim, que a gente falou muito dessa dificuldade de construir um vínculo, né? Um laço com o meu filho. Então, quando eu não sou tão chata, tão repreensivo, é mais fácil a aceitação. Só que o modo ao qual eu quero ser aceito não é o modo ao qual eu passe a minha função de responsável. Que caminha por lados distintos, né? E, de novo, dá para ser amigo, companheiro e dá para ser pai. E dá para ser mãe. Entendi. Então, visto que você falou sobre essa parâmetros, se há uma rejeição ou não dos pais, a série vai se fechando, né, com o diálogo dos pais. sim. Será que a gente errou? Essa pergunta ficou ecoando, porque teve hora, né, que o pai ficou se culpando, e teve hora que a mãe ficou se culpando, os dois tentando se consolar. Como você já disse, você é mãe.
Tá certo que seu menino é novo, mas como que é esse impacto será, essa pergunta ecoa na sua cabeça? Desde a gente põe o filho no mundo, a gente já tá se perguntando onde eu vou começar a errar. Mas uma coisa que a gente precisa colocar nas nossas cabeças que não somos perfeitos. Vamos errar. Muito. E tentando acertar ainda, né? Mas o que a série traz também como uma proposta de reflexão é, né, a questão de onde nós perdemos esse contato e diálogo com os nossos filhos, né, onde que nós mesmos como os pais ali criamos esse afastamento, né, então muita dessa culpa, né, às vezes nem é pela questão do ato ali em si, né, mas é como o filho se comportou até ali, sabe? De que vem tudo isso, né? Tanto é que as coisas que o pai, né, mediante a tudo foi sofrendo ali, de pegar a van, vamos pro cinema, escolhe uma música, de começar a abrir essa abertura, até mesmo com a filha que tá ali sofrendo tudo aquilo junto, né? E olha que pesado também, a filha sofrendo tudo e segurando toda a onda também, nenhum momento mostra, né, chegando mais uma adolescente ali também, né? Olha os espaços, né, que às vezes a gente nessa questão da culpa, a gente se depara muito com isso, né? Aonde foi que eu não tive tempo, aonde foi que eu não conversei, aonde foi que eu não abri esse espaço, né? Onde foi que eu não acolhi? Muitas frases que a gente vê, se eu pudesse voltar para a barriga, eu já ficava aqui mais seguro. Onde foi que eu não protegi? Então, muito do que a gente se põe como culpa, né, enquanto pais, é muito voltado a isso. Porque, de novo, a responsável de constituição até um certo ponto é nossa. Tem uma parte do diálogo que me chamou a atenção, que a mãe e o pai começam a falar sobre as coisas que eles estavam provendo para o adolescente. O computador, a escola, a filha. E o pai, ele vai falando, eu comecei a trabalhar mais, eu abri uma empresa. A mãe vai falando disso também. E meio que se perde, eu acho, ali, a disponibilidade emocional. Até mesmo na dinâmica da cena. Uhum. Que se você observar, por mais que eles estão falando de uma coisa muito íntima, não há uma disponibilidade emocional. Você teve essa percepção também, dessa falta de indisponibilidade? Mas é muito dentro daquilo, né? Às vezes, eu entendendo que eu estou em falta de algo, eu supro com outra coisa, né? Então, isso trouxe muito isso, né? Comecei a trabalhar mais, comprei isso, fiz aquilo, né? E a parte das emoções, do acolhimento. E a parte do afeto, o afetivo, ficou aonde? Né? Porque se o pai traz que trabalhou mais, então a gente tá falando de uma ausência, né? De um tempo a mais, né? Uhum. Então a gente fala-se de ausência. E aí, né? Quando é que eu não tive esse momento? É às vezes que o meu adolescente, né? Chegou ali em casa me pedindo de novo colo, e eu estava ali para suprir, Eu dei um né? tênis. Te dei um tênis, filho. Não, mas eu quero um colo. Filha, eu te dei uma caixa de chocolate. Né? Então, começa a se tamponar essas lacunas que vão ficando a partir das questões materiais. Você é também da geração, eu escutei isso, né? Então eu sou da geração que a minha mãe falava. Falando, não, eu falava pras amigas, né? Eu vou dar tudo pro meu filho, aquilo que eu não tive, Uhum. né? E de uma questão também, abrindo um pouco assim, era uma coisa mais material e não afetiva. Você viveu também essa projeção da geração dos nossos pais, assim? Vivi, vivi, porque até então minha mãe, ela trabalhava sempre, um mês ela estava num turno, outro mês ela estava em outro, então tinha mês que ela trabalhava, ela deixava a gente dormir, a gente chegava, a gente estava na escola, então tinha um pouquinho de desencontro também. Então acaba que quando a gente ia falar alguma coisa, né, eu e meus irmãos, mas vocês nunca vê o que a gente faz, né, vocês têm tudo. Abre lá a geladeira, não tá faltando nada, aí, aquele momento você
não é isso, né? Não é só sobre isso. E aí, hoje a gente vendo essas cenas, a gente reconhece que não era sobre isso. Mas a questão do falar, né? A gente também não sabia pedir, né? O que a gente queria ao certo, né? O colo, o tempo. Né? A gente não sabia nomear, não, só quer deitar no seu colo, né? Às vezes por vergonha, né? Será que minha mãe vai entender o quê? Que eu tô tentando ser bebezinha? Né? Porque quando a mãe chegava pra buscar, né? Eu ia buscar meu bebê na escola. Não tem bebê aqui. Né? Mas em casa tem. Em casa eu quero muito. quero muito. Então, acaba que hoje a gente também não sabia se expressar, mas eu fui muito dessa geração do você tem tudo, né? Tenho mesmo. Era o tudo o quê? Tudo o quê? Tudo o Exato, quê? né? Que acaba virando acho que é uma repetição, colocando assim, né? Se a gente vai entendendo que a nossa falta emocional, ela tá sendo suprida por coisas materiais, como que isso vai ser também, né? Eu vou entender que é uma forma, por isso que vem as 5 linguagens, né? O amor, eu vou entender que é uma forma também de amar, né? Mas tem gente que ama, sim, pelos atos de serviços, né? Tempo de qualidade, mas e aí, qual que é a minha forma de querer receber? Né? Eu tenho que entender que a minha forma de receber é uma e consequentemente um outro tem uma outra forma, né? Eu não posso, a repetição, né? Sempre levar isso numa esfera de respirar, entendendo que o outro só quer receber um tênis, uma blusa cara, né? Não, peraí, você vem cá. E entra a frustração também, né? Entra a frustração também, né? Porque vem aquela coisa, né? Hoje em dia, eu nem sei que iPhone que tá aí, gente, me atualiza. Né? Vai entrar no 17. Então. Pois bem. Nunca tive nenhum, mas tudo bem. Aí entra naquela ponta, né? Que hoje as coisas só vão promovendo, né? Um passatempo, uma coisa mais cara. Então, assim, a demanda é o quê? Eu quero ter. Né? Eu quero ter. Então, pra fechar essa lacuna, o pai vai trabalhar mais, a mãe vai trabalhar mais, toma seu iPhone, né? Então, vem também a frustração. Mas o suporte emocional... Não, aí a terapia fica cara. Também. E aí, toda essa provocação que a série vai trazendo, é legal ver essa movimentação na internet sobre todos esses assuntos, né, que vão se adormecendo com o tempo. Acho que fica legal a gente chamar a atenção para o público também, que vai nos escutar, sobre isso. Não morre aqui a pauta, ela vai continuar, ela vai acontecer. Ali a gente falou de crimes, mas tem adolescentes que praticam automutilação, suicídio, e então é um grupo bastante afetado. Também por causa dos hormônios que estão à flor da pele, né? Então é uma coisa que a gente chama a atenção mesmo de toda a sociedade. Não ficar em cargo somente dos pais, mas eu acho que da sociedade como um todo, que todo mundo que participa da vida de um adolescente, ele tá ali. Fechando, não poderia deixar de comentar a última cena, que eu acho que foi o ápice ali da emoção de um pai. Ele cobrindo o ursinho e entrando num choro compulsivo. Com a tentativa de acolher emocionalmente. E eu queria sua opinião pessoal sobre essa cena. Como você se sentiu sendo mãe, tendo criança, trabalhando com adolescentes, atualmente trabalha com uma criança também que já vai estar entrando na adolescência. Como que você vê isso? Como que a Michelle, agora sem títulos, né? A Michelle mesmo, vendo aquela cena, como bateu? Me bateu com um ar de desespero real, porque eu creio que ali foi onde ele teve o encontro do real filho dele, né? Até então, para mim, aquela representação daquele ursinho era de uma criança passiva, calma, que se demonstrava em casa, né? Então, esse selamento ali, né, não é. Então, eu fiquei, de fato, né, com aquele choro, eu falei, gente do céu, que choro, é um choro doído, é um choro de desespero real, né, onde você
não sei se a ficha caiu, né, mas você teve um confronto com algo, né, com a realidade, no sentido, a tudo que eu vivi até então era uma mentira, né, quem eu criei, né, eu preciso descobrir, conhecer quem é esse outro, que de uma certa forma vai voltar, ou eu vou ter contato, não sei, né, então assim, com o meu olhar, assim, de mãe, né, a gente falou que também tem a questão da sociedade, de tudo que envolve essa criança, mas é aquela coisa, né, a culpa vai ser sempre da mãe, né, então eu vejo isso com um ar de, às vezes até um pouquinho de angústia também, né, e aí, será que eu estou atenta, eu, Michele, né, a todos os movimentos ali da minha criança, porque eu já é uma criança, né, por mais ali que eu tento, fico em cima, converso, né, e tento aquela coisa, ser uma parceira, mas também sou uma mãe chata, que às vezes ele olha pra mim, vou dormir no meu pai. Então tá bom, eu vejo que é uma fuga, né, mas tudo bem, né, então dá uma angústia de, e aí, será que tô no caminho? Será que tá tudo bem até aqui? Então, é uma coisa um pouquinho angustiante pra eu mexer. Assim. Ah, você chorou? Não, não chorei. Chorei não. Não chorei não. Mas te bateu uma angústia. Bateu. O choro não veio, mas bateu um apertinho aqui no peito. Tá certo. Michele, muito obrigado pela sua participação. Agradeço imensamente por tudo que você trouxe aqui, todo esse material, foi muito rico nesse bate-bola. E é isso, né? A gente vai encerrando por aqui. Agradeço demais. Não, que só agradecer mesmo, né, o espaço e que os ouvintes aí se atentem, né? Que seja um momento, assim, de reflexão também fora da série, né? Que vocês possam ter mais esse olhar sobre esses indivíduos que estão ali sobre as suas responsabilidades, né? Que a gente consiga aí, de uma certa forma, ter pessoas saudáveis, de qualidade, né? Que seja um novo tempo aí, não sei. Mas muito obrigada. Sempre esperançosa. Sempre isso. Tá certo. Muito obrigado, Michele, novamente. Eu que agradeço.